Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter uma oração com a nossa irmã Eli, louvando a Deus e agradecendo por este momento que Ele nos proporciona para louvá-lo. Amém. Amém. Irmãos, nós continuamos tratando de ensinamentos sobre Deus. É disso que a Bíblia trata. Então, hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus, o que é que a gente conhece desse amor de Deus, como é que a gente vê esse amor de Deus. E nós vamos ler 2 versículos só. Não será uma exposição dos versículos, eles serão só a base para a gente trabalhar. Tiago 1,17. Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1, versículo 17. Que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Essa boa dádiva e esse dom perfeito que ele está falando aqui está relacionado a Jesus, ao amor de Deus por nós, à salvação. É disso que está tratando aqui. Essa boa dádiva, esse dom perfeito, tem a ver com isso, embora envolva todas as coisas que Deus nos dá. E o outro que não precisa a gente abrir, porque todo mundo sabe, decorado, é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Então, irmãos, nós vamos tratar de ver algumas nuances desse amor de Deus. O que é que a gente conhece desse amor de Deus? Hoje de manhã eu falei para os meninos lá dentro sobre isso, que a gente viu. O amor de Deus que está no imaginário da gente é aquele Deus velhinho de barba branca, porque a gente vê na televisão, nos filmes, a gente vê quando aparece Deus, algum filme que aparece Deus, é um velhão de cabeça branca, barba branca, e é bonachão, ele só faz as coisas que a gente gosta, só as coisas boas. É mais ou menos assim que a gente entende o amor de Deus no nosso imaginário. Todo mundo tem mais ou menos isso. Quem não conhece Deus da Bíblia, tem esse Deus na sua cabeça. Ora para esse Deus, inclusive. Nunca passa pela cabeça, dificilmente passa pela cabeça de alguém dito crente, que Deus o castigará com uma doença, com alguma coisa. Nem pensar. Se vier doença ou alguma coisa, ou desemprego, ou o que for, isso é coisa do diabo. Isso é o que está no imaginário de quase todo dito crente. Ou seja, ele não conhece nada do amor de Deus. Nada ou quase nada. Então, irmãos, todos nós aprendemos sobre o amor de Deus, ou o Deus de amor, um Deus que é bondoso, um Deus que é gracioso, cheio de graça para nós, um Deus que é misericordioso, cheio de misericórdia para nós. Nós já estudamos aqui sobre esse Deus misericordioso, sobre esse Deus bondoso, já estudamos sobre a bondade de Deus, estudamos sobre a misericórdia de Deus. Porém, via de regra, em quase 100% dos casos, nós só enxergamos esse amor de Deus
quando nos sentimos favorecidos por Ele. Quando nos acontece algo que nós consideramos bom. E isso segundo o nosso juízo de valor do que seja bom. Um juízo de valor totalmente corrompido pelo pecado. E obviamente isso não é um testemunho correto de Deus. Isso não espelha um conhecimento correto de quem é Deus. Certa vez eu estava dando aula, eu já contei isso aqui, pelo menos na aula. E um irmão que estava na última cadeira lá, inclusive ele estava encostado eu me lembro bem, ele estava encostado na parede. Ele estava lá. E uma moça, filha de um presbítero, bem na frente, pediu para... Deixa eu falar uma coisa, fale. Olhe, Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é bondoso. Meu noivo estava empregado, aí lá no emprego, ordenaram que fosse praticado alguma coisa que não era ético, ele pegou-se a fazer e foi demitido. Mas Deus é fiel. 2 dias depois ele recebeu uma ligação de outra empresa do mesmo ramo, só que muito maior, pagando muito melhor, e meu noivo já está empregado. Deus é fiel. Aí o irmão que estava encostado na parede lá atrás, ele nem se dirigiu à moça, ele se dirigiu a mim. Juarez, pergunte para ela se Deus não tivesse arranjado emprego para o noivo dela, se Deus seria fiel. Ou seja, o irmão percebeu que a fidelidade que a gente atribui a Deus é só se for a nosso favor. Se não for, a gente não atribui fidelidade nenhuma a Deus. Isso é desconhecimento, é a mesma coisa do amor aqui. Então isso é desconhecimento de Deus. A gente só fala do amor de Deus quando esse amor é a nosso favor, quando nós entendemos que esse amor é a nosso favor. Se não for a nosso favor, não houve amor de Deus nenhum, foi uma maldição de Satanás. Normalmente é assim que a gente, é isso que está no imaginário da gente. Então, meus filhos, nós precisamos conhecer o nosso Deus, até para responder a questionamentos que, via de regra, nos são feitos. Como é que um Deus que é amor permite o massacre de criancinhas, como está acontecendo lá na Síria? Todo mundo viu há poucos dias atrás aquela cena de uma criança tirada do meio dos escombros, cheia de sangue, coitadinho, sem chorar, sem nada, calado, olhando, espantado, passou a mão no rosto, passou na cadeira lá. Alguém me disse que depois ele falou, quando eu encontrar Deus, eu vou contar tudo isso para ele. Eu não sei se isso é verdade. Alguém me disse isso, que o meninozinho disse isso uma hora lá. Pois é, mas não sei se isso é verdade ou inventaram. O menino não vi na televisão, mas ele estava calado, não disse uma palavra. Alguém depois me disse que o menino teria dito isso. Quando eu encontrar Deus, eu vou contar tudo isso para ele. Então, que Deus é esse? Normalmente as pessoas fazem essa pergunta para a gente. Que Deus é esse que permite um negócio desse? Não é possível ver o amor de Deus num negócio desse. Ninguém vai imaginar que há amor de Deus num negócio desse. Como é que pode Deus tolerar a ganância dos políticos? O maior exemplo que nós temos é o nosso país. Corruptos que contribuem de todas as maneiras para aumentar a fome da população miserável, porque roubam valores, roubam dinheiro que deveriam ser destinados à educação, à saúde, uma série de coisas. Como é que Deus tolera um negócio desse? Se foi Deus quem os botou lá, segundo a Bíblia. Nós precisamos saber responder esse tipo de perguntas. Como um Deus que é amor, deixa que poucos tenham tanto e tantos não tenham nada, vivam na miséria. Outro exemplo muito bom de se falar, o nosso velho e querido Brasil. Como um Deus que é amor, permite que pessoas justas e piedosas sejam oprimidas exatamente por aqueles injustos que estão no poder. Abacuque fez esse questionamento para Deus na sua carta. Como é que pode, Senhor Deus? Nós somos o teu povo. Como é que os injustos, os ímpios, estão sobre nós? Então, irmão, nessas circunstâncias,
Nós temos que estar preparados para responder esse tipo de pergunta, e a gente só consegue fazer isso se conhecer o nosso Deus. Se souber explicar para essa pessoa que em qualquer situação há o amor de Deus, há a ira de Deus, há o juízo de Deus, há a misericórdia de Deus. Nós só sabemos identificar isso. Aliás, só precisamos identificar isso. Então, vamos ver. Para a gente falar do amor de Deus, eu já disse para vocês, todos os atributos de Deus são entrelaçados. É como se fosse um sistema. Todos esses atributos são inerentes, fazem parte da essência de Deus. Tanto o amor quanto a ira. Tanto a bondade quanto o juízo. Então, em primeiro lugar, para falar desse amor de Deus, nós vamos lembrar a bondade de Deus, que é uma manifestação do amor, na bondade. Que amor só de palavra não serve para nada. O amor tem que se manifestar em alguma coisa prática, e essa prática você vê na bondade, digamos assim. Então, essa bondade é uma, digamos assim, uma faceta do amor de Deus, ou um atributo totalmente interligado com o amor de Deus. Como lemos no texto de Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito, dom é dádiva também, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Como nós vemos, esse versículo afirma tanto a bondade de Deus, de quem procede toda a bondade, como a imutabilidade de Deus. Já falamos aqui sobre esse atributo de Deus, a sua imutabilidade. Deus nem pode piorar, porque Ele é santo, nem pode melhorar, porque Ele é perfeito. Então Deus não muda, nem para baixo, nem para cima. O que Ele disse será cumprido. É fiel. Ele tem poder para cumprir tudo o que Ele disse. Também já falamos aqui sobre a onipotência de Deus. Então, meus filhos, aqui nesse versículo nós vemos isso. Ele fala da bondade de Deus, de quem procede todo o bem, e da imutabilidade de Deus também. Deus não pode mudar, porque Ele é eterno, e porque essa é a sua lei para consigo mesmo. Ele é a lei, e a lei é dele. E como Jesus disse, eu vim cumprir a lei. Eu não vim passar por cima de lei, não. Eu vim cumprir. E cumpriu morrendo na cruz. Como está escrito na própria lei, nos Salmos, a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, 5. E essa bondade, como eu já disse para vocês, é a manifestação prática, concreta do amor de Deus. Salmo 33, 5. Também está escrito em outro salmo: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias, ó graça, misericórdia, bondade, e suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Observem que Deus é bom, mesmo... Tem hora que eu não consigo ler. Deus é bom, segundo esse salmo que nós vimos aqui, misericordioso, ele diz que suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. E mais adiante um pouco, no versículo 16, ele diz: ele abre a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Então, olha, mesmo trechinho, Deus é bom, é misericordioso, é benevolente. E todas essas coisas são manifestações práticas do seu amor. E vejam o que foi dito aqui, ele é bom para todo vivente, para toda a sua criação, para bons e maus, para quem crê e para quem não crê. A bondade que é diferente
para quem é salvo é a bondade da salvação. É a graça da salvação. É essa que é importante. Então, meus filhos, quando conhecemos o amor de Deus, sabemos que Ele é bom com as suas criaturas, não apenas de forma responsiva ou retributiva, embora isso seja uma verdade bíblica. Deus não é bom para as pessoas apenas com base no que elas são ou deixam de ser, com base no que elas fazem ou deixam de fazer. Isso é uma verdade bíblica? É. Mas não é essa a base do amor de Deus para com as pessoas. Deus está baseado no seu amor, que é eterno. E isso não depende do objeto amado. Não depende das pessoas amadas. Depende dele e do seu amor. Deus é amor. E as tragédias? Síria, da vida. E as barbáries? Os países que matam pessoas sem nenhum problema, qualquer motivo. E as injustiças? Brasil. Todas essas coisas, irmãos, são frutos do pecado do homem. Deus está por trás disso de alguma forma? Está. Mas no pecado, não. Embora ele esteja nas obras. Mas no pecado que há nas obras, não. Estas coisas acontecem exatamente para nos provar que nós não podemos viver sem Deus. O homem arrogante, orgulhoso, acha que pode resolver tudo com sua ciência, com sua alta capacidade. Não pode, está aí a prova. Quanto mais a gente avança na ciência, a ciência é tão arrogante, tão orgulhosa, que não percebe que ela inventa meio mundo de coisa, mas ao mesmo tempo que inventa meio mundo de coisa, piora a situação por outros lados. Não há quem não enxergue que a situação do mundo está piorando. É impossível. Ah, mas o Brasil já se vive 80 anos, antes era 60. Grande coisa. Viver mais 20 anos de sofrimento, de corrupção e de injustiça. Se não fosse o amor de Deus, meus queridos, Jesus disse isso, inclusive, quando ele se refere à grande tribulação. Se não fosse o amor de Deus pelos seus eleitos, seria muito pior. Então, se não fosse o amor de Deus e o seu poder, que controla o mal, inclusive, é Deus quem controla isso, o mal. Se não fosse a sua bondade, inclusive, em transformar o mal em bem, nós já citamos aqui, quando falamos sobre isso, o poder de Deus, o caso de José, o caso de Jesus. Não tem maior prova do que essa. A maldade que foi feita com José foi para o bem. A maldade que foi feita com Jesus foi para o bem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer numa cruz. Isso foi amor? Será que a gente imagina que tipo de amor é esse? Que mata o próprio filho? Será que a gente já pensou num negócio desse? Não fosse esse amor de Deus capaz de transformar o mal em bem, nós não teríamos, irmãos queridos, nenhum livramento das terríveis consequências do pecado. E nós mesmos, raça humana, já teríamos ido à extinção por nós mesmos, pela nossa própria mão. Se não fosse Deus controlar o pecado, se não fosse Deus controlar, manter o mal entre limites, porque Deus criou o Éden no princípio e já nos mostrou o novo Éden ou a nova Jerusalém no fim. Então quem criou o princípio e o fim também criou e determinou os meios. Se não fosse Deus estar cuidando disso, nós já teríamos nos destruído. Como disse aí um filósofo, não sei quem, não lembro quem, o homem é o lobo do homem. Então, meus filhos, esse é um primeiro aspecto do amor que nós precisamos considerar, a bondade de Deus.
em nos tolerar, inclusive freando o mal, mantendo o mal dentro de limites, transformando o mal em bem. Isso são manifestações práticas do amor de Deus. Mas no mal há amor de Deus? Há. Você só precisa conhecer Deus para saber discernir isso. Quer mal maior do que ele matar o próprio filho? Quer mal maior do que o que fizeram com José? Quer mal maior do que a perseguição que Davi sofreu, servo de Deus? Quer mal maior do que Paulo sofreu a vida inteira depois se converteu? Pois é. Quer mal maior do que o que aconteceu com Jó? Pois é, tudo isso era manifestação do amor de Deus, de alguma forma. Também, mesmo no meio à desgraça, a doenças. Paulo era um doente. Quer dizer, ele era um cara sadio. Quando se converteu, virou um doente. Então, nós podemos ver esse amor de Deus na sua bondade manifesta, inclusive em coisas ruins que nos acontecem e são para o nosso bem. Nós só temos que saber identificar. Pois esse é o amor do Deus, que não é aquele velhinho de barba branca e cabelo branco, que só faz o que é bom segundo os nossos valores. Que é o que está no imaginário da maioria das pessoas. Em segundo lugar, para responder esse tipo de perguntas, de tragédias, de injustiças, de não sei o quê, cadê que Deus de amor é esse? Nós podemos lembrar a graça de Deus, que é outro aspecto do seu amor. Claro que nós sabemos que Deus não está satisfeito com a situação de miséria em que se encontra o mundo pelo próprio pecado do homem. E nem Deus desejou que isso acontecesse. A Bíblia é clara quanto a isso. Mas sabemos que, segundo o seu propósito, que é eterno, e há coisas que realmente nós não temos como explicar, Deus permitiu o pecado. Ele permitiu que Adão e Eva, ainda em estado de inocência, não sabiam o que era pecado ainda. Deus permitiu que eles pecassem. E esse pecado, com esse pecado de Adão, a miséria entrou na criação, a desgraça entrou na criação, a maldição atingiu a criação. Maldição de quem? De Deus. Deus amaldiçoou a criação por causa do pecado de Adão. E a partir daí, ele já começa a demonstrar o seu plano de recuperar tudo isso. E tudo isso é amor de Deus. Inclusive com a maldição que ele deu e tudo que iria acontecer conosco até hoje. Isso é amor de Deus, o Deus que é amor. Que se manifesta em ira, em justiça, em maldição, se for o caso. Deus é completo. E em nenhum momento falta a manifestação do seu amor. Nós, às vezes, quando castigamos um filho, não fazemos aquilo por amor. Fazemos irados, com raiva. Pois é, esse tipo de ensinamento aos nossos filhos não serve. Deus manda que a gente ensine na disciplina do Senhor, não é na nossa. A nossa ira é pecaminosa, a de Deus não. Então, irmãos, nós precisamos saber que a terra foi amaldiçoada e o apóstolo Paulo, nos seus ensinamentos lá em Romano, nos diz que toda a criação a um só tempo geme esperando pela redenção. Toda a criação geme e suporta angústias até hoje, quando ele escreveu isso em Romanos 8, 22. E aqui nós podemos ver a graça de Deus. A sua criação que geme e suporta angústia não ficará assim eternamente. Ele mesmo garantiu isso. No versículo anterior, logo a esse 22, que ele disse que a terra geme, a criação toda geme em angústia até hoje. No 21 anterior, ele diz isso, que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso é poder de Deus, isso é amor de Deus pela sua criação, se manifestando mesmo nas provações que ele mesmo impôs. A criação foi entregue à vaidade, e vaidade é tudo aquilo que você busca que não tem a glória de Deus no meio.
É isso que é o conceito de vaidade, para a gente entender a vaidade da Bíblia. É o que Salomão dizia, busca isso, tudo vaidade. Por quê? Porque Deus não estava no negócio. Busca isso, consegui, inclusive, mas tudo vaidade. Por quê? Porque Deus não estava no negócio. Era só para me satisfazer. Então é isso que é vaidade. Deus mesmo entregou a criação à vaidade. Paulo diz isso. Aqui também nesse capítulo 8 de Romanos. Então, meus filhos, por causa dos eleitos, nós vemos aqui, a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso é amor de Deus pela sua criação, em especial pelos seus eleitos. Por causa dos eleitos, dos filhos de Deus, toda a criação será redimida totalmente no dia do Senhor. Haverá novo céu e nova terra, nós sabemos disso na Bíblia. Tudo se fará novo. E enquanto isso não chega, enquanto esse dia não chega, nós vemos a manifestação da graça de Deus na sua criação, sendo derramada inclusive sobre perversos. Em Isaías 26:10 tem um versículo impressionante. Lá está dizendo que Deus é gracioso, Ele derrama a sua graça. Ele é gracioso com o perverso, ainda que o perverso não aprenda a justiça. Assim mesmo Deus é gracioso com ele. Está escrito lá, em Isaías 26:10. Aí a gente pergunta, que Deus é esse? Eu não sei o que. É um Deus que você realmente não conhece. Se você está fazendo esse tipo de pergunta, que Deus é esse que permite isso? É um Deus que você realmente não conhece. E precisamos conhecer. Irmão, nós precisamos saber de uma coisa de uma vez por todas. Os ditos bons não são melhores do que os ditos maus. A Bíblia diz isso. Não é por causa da nossa bondade que Deus nos ama. Ele nos ama porque Ele é amor, porque Ele quer amar. Ele é quem transforma quem Ele quer em bom. Não é a gente que é bom para Ele poder amar a gente. Não, é porque Ele nos ama, nos escolheu. Aí Ele vai nos transformar em filhos seus. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu vivo usando aqui o nome do Fernandinho Beiramar. Eu oro por esse rapaz, se vocês querem saber. Eu não sou melhor do que ele. Na verdade, todos nós somos igualmente pecadores diante de Deus. A diferença está na graça de Deus, a graça salvadora especialmente, que Ele concede a quem Ele mesmo escolhe, quem Ele escolheu. Aliás, que isso aconteceu na eternidade. E nós precisamos saber disso. Esse conhecimento de Deus, do seu amor gracioso, em especial o amor dos seus eleitos, pelos seus eleitos, deve nos manter humildes diante dEle. Meu Deus, o Senhor me escolheu. Eu não sou melhor que o Fernandinho Beiramar. O Senhor me escolheu, eu sou melhor que o Lula, ou quem for. E o Senhor me escolheu. Isso é amor de Deus, pelo Lula também. Mas eu entendi esse amor de forma diferente. O amor que foi dedicado a mim é um amor especial, é um amor de salvação. E eu preciso, por causa disso, orar por Lula, que demonstra pela sua vida que não tem esse amor. O amor que ele tem é o amor geral que Deus tem por toda a sua criação. Quando nós entendemos isso, meus filhos, isso nos mantém humildes diante de Deus, isso nos mantém fiéis ao nosso ministério de demonstrar a salvação de Deus, que se chama pregação do Evangelho, com a sua vida, com a sua conduta. Isso nos mantém solidários com os outros pecadores que não são diferentes de nós, ou aliás, nós não somos diferentes deles. Deus é que nos escolheu, e por isso é que eu tenho que demonstrar esse amor de Deus a eles, inclusive, que eles não conhecem. Isso nos mantém solidários a outros pecadores que ainda não conhecem essa maravilha de Deus, ainda não conhecem esse amor de Deus, a ponto de dizer, que Deus é esse? Quer dizer, ele só entende que esse Deus quando é favorável a ele. Quando é desfavorável a ele, ele não entende. Se foi desfavorável a mim, não foi Deus não, foi o diabo. Essas pessoas não conhecem Deus. E nós temos que ser solidários com Ele. Quando conhecemos o amor de Deus, é sinal que nós fomos salvos. É amor especial. É graça especial.
É misericórdia especial. E nós precisamos demonstrar isso. Foi para isso que ele nos salvou, é para isso que nós ainda estamos aqui na terra. Senão ele salvava e levava para o céu na hora. Não, nós estamos aqui para demonstrar isso, para pregar esse evangelho, para dar testemunho dessa salvação e desse amor a quem não conhece, que é o mundo todo. E esse mundo todo, para nós, obviamente, começa em quem nos rodeia. Nossos familiares, a nossa Jerusalém, nossos vizinhos ou alguma coisa, nossos colegas de trabalho, a nossa Judéia, as pessoas que a gente conhece mais distante, a nossa Samaria e até os confins da terra que a gente conhecia. Ou se receber um chamado para ir para algum lugar, é muito importante essa história de reconhecer esse chamado, se é vontade de Deus ou é sua vontade de fazer aquilo. Tudo isso depende do conhecimento de Deus, do seu amor. Precisamos demonstrar esse amor de Deus, exatamente porque é através dessa demonstração que Deus vai atingir a outros que Ele já elegeu desde a eternidade, mas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer esse amor de Deus. Como é que eles vão conhecer? É através de nós. Como ouvirão senão a quem pregue, como Paulo disse? E Paulo não está falando em alguém que vai subir num púlpito, num palanque, num microfone, não, ele está falando da sua vida. Se houver um missionário como ele foi, tudo bem, aí é outra história, aí é outra missão, é outro dom, é outro chamado, é outra responsabilidade. Mas a nossa vida normal, quando Jesus ora na sua oração sacerdotal, Pai, que eles sejam um, que eles se amem, que eles sejam um, como eu sou um contigo, para que o mundo saiba que tu me enviaste. É o nosso amor. E esse amor, que o mundo vai saber que Deus enviou, é o amor de Deus em nós. Não é o nosso amor como seres humanos. O nosso amor como seres humanos, ele deixa de existir até mesmo entre marido e mulher. Não amo mais minha mulher, não amo mais meu marido. Então, uma pessoa que diz isso, está totalmente alheia ao amor de Deus. Ele está falando de amor humano. Um amor que vira ódio em seguida, se for necessário. Todo mundo conhece essa história do amor de marido e mulher que vira ódio quando se separam. Isso não era amor de Deus. Isso era amor puramente humano. Deus está fora desse negócio. Precisamos testemunhar. Isso é graça de Deus. É amor de Deus manifesto na sua graça em situações concretas que nós vemos. E precisamos conhecer para poder identificar. Precisamos conhecer a Deus para poder identificar isso. Então vimos a sua bondade, um aspecto do seu amor, aspecto prático. Vimos a sua graça, aspecto prático de coisas que acontecem conosco. E isso tudo é o amor de Deus nas nossas vidas. Não somente nas nossas, mas de toda a sua criação. E a gente que é salvo tem condição de identificar esse amor até em tragédias. Em terceiro lugar, nós podemos falar do amor de Deus também demonstrado na sua misericórdia. Já falamos aqui especificamente sobre a misericórdia de Deus. Daniel pregou alguns domingos antes de mim e eu depois, em Lamentações. O Salmo 136, em todos os versículos, ou seja, do início ao fim, do primeiro ao último, há um refrão que se repete: porque as suas misericórdias duram para sempre. Se vocês forem ler esse salmo, esse porquê as suas misericórdias duram para sempre estão associadas a todo tipo de situação que aconteceu ao longo do salmo, inclusive a morte de Faraó e seus cavaleiros. Ele matou Faraó e seus cavaleiros no mar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que misericórdia é essa? Vai dizer para alguém que foi misericórdia de Deus ele ter matado um exército inteiro. E isso é manifestação do seu amor. Vai explicar isso para alguém sem conhecer.
Também podemos ler no Salmo 145, 9. De novo, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Essas ternas misericórdias, já falamos, repito, eu e Daniel. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus, não é? E diz mais lá que nós devemos trazer isso à memória. Sim, mas essas misericórdias estão associadas a tragédias também, como o Salmo 136 mostra. Mais uma vez, irmão, nós precisamos também lembrar, precisamos trazer a lembrança, não apenas esse versículo, as misericórdias do Senhor, sim, a meu favor. Eu só entendo a meu favor. Sabe em que contexto o homem disse isso? As misericórdias do Senhor na destruição de Israel. Ele estava vendo lá a destruição total de Israel. As misericórdias do Senhor são a causa dele não ter acabado geral. O homem conhecia Deus, conhecia o amor de Deus, conhecia a bondade de Deus, conhecia a graça de Deus, conhecia a misericórdia de Deus. Esse podia responder. Que Deus é esse? Ele podia responder. Esse podia responder. Nós podemos? Precisamos trazer à memória que, assim como o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus são concedidos, como já lemos aqui, a maus e bons, a toda a sua criação, a misericórdia de Deus segue o mesmo padrão. As suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Vimos aqui. É por isso que no seu ensino, o Senhor Jesus, eu de vez em quando lembro aqui, esses ensinamentos do Senhor Jesus, ordena: amai os vossos inimigos. Isso é uma loucura. Pois é, Deus ama e manda que a gente ame também. Amai os vossos inimigos, fazei o bem, sem esperar nenhuma, emprestai, sem esperar nenhuma paga a quem tiver necessitado. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Atenção, pois Ele é benigno para com os ingratos e maus. Até para com os ingratos e maus Deus é benigno. Por isso, sede misericordiosos, como misericordioso é vosso Pai. Será que é esse o Deus que nós conhecemos, irmãos? Será que nós conhecemos esse amor de Deus? Ou o amor que nós conhecemos é o Deus que só me quer o meu bem, que só me faz o bem e o mal vem do diabo? Ele ama os maus também, do mesmo jeito que ama a gente. A diferença está na eleição e na salvação. Mas todos são criaturas de Deus. Apenas aqueles a quem Ele deu o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que amam o Senhor Jesus, João 1,12. Olha, irmãos, se os ingratos e maus, mesmo recebendo amor, bondade, graça e misericórdia de Deus, não aprendem a justiça, como nós lemos que Deus disse lá através de Isaías, da agora citamos aqui. Esses que são maus, que não aprendem a justiça de Deus, são exatamente os agentes na promoção de tragédias, de barbáries, de injustiças. Nós sabemos disso. Pois Deus dispensa a eles também bondade, graça, misericórdia, amor. Nós precisamos aprender que se Deus faz isso com a sua criação, é o que Jesus está dizendo aqui, nós temos que fazer também. Para sermos filhos de Deus, temos que entender isso. Essa misericórdia não é nossa, é a misericórdia de Deus em nós que passa. Esse amor não é nosso, eu não posso dizer eu não amo mais minha mulher. Porque quem mandou eu amar minha mulher foi Deus.
Então esse amor não é meu, é o amor de Deus em mim. Eu não posso amar o inimigo, eu quero ver ele debaixo de um trem. Mas Deus mandou que eu ame. Esse amor é de Deus em mim. Deve haver muito poucas pessoas no Brasil que conhecem a nossa história que orem por Fernandinho Beiramar, pois eu oro. Um rapaz com aquela capacidade, Deus bem que poderia usar aquela capacidade para o bem. E isso é possível para o bem, esse bem que nós avaliamos como bem. Isso é possível com a conversão. Ou a partir da conversão. Alguém já me disse que ele se converteu, está até fazendo teologia lá dentro do presídio. Alguém já me contou essa história, não sei se é verdade. Então, meus filhos, quando nós entendemos essas coisas, o que nos pode parecer tragédia, o que nos pode parecer barbárie, o que nos pode parecer injustiça, promovidas, obviamente, pelos maus, na verdade pode ser uma tremenda manifestação do amor de Deus para conosco. Jesus de Nazaré é um caso muito significativo e explicativo dessa verdade. A terrível morte de Jesus na cruz, a traição, a barbárie que fizeram, pois é, porque Deus amou o mundo, foi que ele fez isso. Será que a gente já pensou nisso alguma vez na vida? Que amor é esse? Pois é o amor de Deus, é o amor que sabe todas as coisas. Para falar do amor de Deus às pessoas, nós precisamos saber destas coisas. Afinal, os eleitos de Deus recebem amor, bondade, graça e misericórdia especiais, exatamente o que os capacita a compreender o amor, a bondade, a graça e a misericórdia de Deus que é dispensada aos maus, aos perversos. E nós devemos, inclusive, ser agentes de Deus para que estes perversos tomem conhecimento dessa bondade que eles recebem, dessa misericórdia que eles recebem, desse amor que eles recebem, dessa graça que eles recebem. Somos nós, as pessoas encarregadas de dar conhecimento a eles, e é Deus quem faz isso. Se eles não aceitarem, problema deles. Mas nós fizemos a parte que Deus mandou, mostrar a eles essa realidade. Só os eleitos têm condição de entender isso. Quão bem-aventurados, irmãos, são os que conhecem a Deus. Essa é a única glória que nós temos aqui na terra. Glória vinda de Deus, obviamente. Glória de Olimpíada, isso aí é outro departamento. A única glória que nós temos aqui na terra é o conhecimento de Deus. E Jesus deixa isso muito claro na oração sacerdotal. Pai, a glória que eu tive contigo aí no céu, eu transmiti a eles. O que foi que Jesus transmitiu aos seus discípulos? O conhecimento do Pai. E só isso. Ele não deu um parafuso para eles que ele não tinha. Foi o conhecimento. Foi a salvação. É essa a glória que nós temos. Então, irmãos, quão bem-aventurados são os que conhecem o amor de Deus, de quem procede toda a boa dádiva e todo dom perfeito. Estas três facetas desse dom perfeito, dessa boa dádiva, do amor de Deus que nós vimos agora aqui. Amor de Deus em quem não pode haver sombra sequer ou variação de mudança. Esses três aspectos só que nós vimos são suficientes para que nós percebamos essa verdade. Deus ama toda a sua criação. Há amor de Deus nas tragédias, as mais horríveis. Nós só precisamos conhecer o nosso Deus.
Irmãos, eu às vezes, quando vejo um casal com um filho que nós chamamos de anormal, porque ele não é igual a nós, então nós chamamos de anormal. Por exemplo, depois inventaram uma palavra, nós somos doutores, no Brasil nós somos doutores em minimizar as coisas, né? Não é mais favela, agora é comunidade. Não é mais amante, agora é namorada. Então, eu esqueci agora a palavra que diz o... Não. Estou dizendo, o menino que a gente chamava de anormal, agora a gente chama de especial. Estou dizendo essa palavra que você usa para tirar a gravidade do outro termo. Eu esqueci agora. Eufemismo, pronto. Então, nós somos doutores em eufemismo, que em grande parcela é eivado de hipocrisia. Não é mais favela, agora é comunidade. O que foi que mudou? Mudar o nome. Continua a favela do mesmo jeito, continua a mesma injustiça, continua a mesma opressão, continua a mesma roubalheira, tudo. Mas mudou o nome, agora é comunidade. Então o menino não é mais, ele é um menino anormal, não é mais anormal, agora é especial. Mudou o quê? A palavra não mudou nada. Às vezes a gente pensa que muda, mas não mudou. Então quando eu vejo um casal com um filho especial, e vejo o amor que aquele casal tem por aquele filho especial, me vem na hora, digo, meu Deus, o Senhor mandou esse filho especial para esse casal para desenvolver neles esse amor que eles jamais teriam se não tivessem recebido esse filho. Amor de Deus que eu vi até em Romário. Hoje, senador, Sua Excelência. Mas todo mundo sabe o comportamento de Romário aqui, até pela sua vida. Todo mundo sabe. Pois é, até em Romário eu vi esse amor pela filha com síndrome de Down que ele tem. Isso é dádiva de Deus, irmãos. E amor de Deus uma filha dessa? Eu digo, e bote amor nisso. Deus ensinou você a desenvolver um amor especial que você jamais teria se ele não tivesse lhe dado esse filho anormal, que agora é especial. Então isso é graça de Deus, irmãos. Isso é amor de Deus em nós e que perpassa por nós. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber dessas coisas. Esses 3 aspectos são suficientes para a gente conhecer essa verdade. E com conhecimento, falar do amor de Deus, que é eterno, e que se manifesta de forma prática na bondade de Deus. Você vê essa bondade se manifestando. Você vê a graça de Deus se manifestando na vida, seja de crente ou descrente. Agora, o crente entende isso de uma forma especial, porque a graça dedicada a ele também é especial. A bondade dedicada a ele também é especial, exatamente para que ele entenda essa bondade que é dispensada a quem não é crente. Abacuque questionou isso. Senhor, o que é isso? Asaf questionou isso no Salmo 73. O que é isso? Por que os ímpios recebem mais graça do que eu, que sou um servo do Senhor? Mas depois ele disse, eu quando pensei, só de pensar nisso, eu disse, meu Deus, não posso nem pensar nisso. Ele sabia quem era o seu Deus. Só o conhecimento de Deus, dado aos seus eleitos, é capaz de nos proporcionar a compreensão desse amor que também é destinado a maus, o amor que é destinado a crentes e também a incrédulos, o amor que gera uma tragédia segundo os seus propósitos. E nós temos que saber dessas coisas. Esse ensinamento da vitória das igrejas aí é 100% falso. Não é isso que a Bíblia ensina. Somente os eleitos, meus filhos, eu repito, compreenderão esse amor de forma especial, a ponto de, como Deus, em obediência a Deus, manifestar bondade, perdão, amor e misericórdia aos inimigos, como Jesus manda. Aos inimigos, que é pior do que aos perversos. O perverso pode não ter nada comigo, mas o inimigo tem, ele é meu inimigo pessoal. Pois é. Só quem entende o amor de Deus é capaz de joelhos orar a Deus, Senhor,
Coloca amor no meu coração por aquele desgraçado, perverso que está me perseguindo. Abençoa ele. Eu já tive uma experiência aqui na igreja de uma irmã que não está mais conosco, que odiava o ex-marido com todas as suas forças. Como nós já dissemos aqui, antes amava a barbaridade. Quando descobriu que o marido a traía como uma secretária, passou a odiá-lo com todas as suas forças. Obviamente não havia amor de Deus nesse negócio. Era amor dela. E eu insisti com essa irmã, ore por ele. Ela não conseguia nem falar, ore por ele, ore por ele. Graças a Deus a irmã foi obediente. Pastor, eu vou tentar. Tentar não, você vai orar, ore por ele, ore por ele, ore por ele. Depois de tempos ela de novo pediu para falar comigo no gabinete e disse, pastor, acabou todo o meu ódio pelo meu marido. Eu agora já consigo até conversar com ele no aniversário da nossa filha, sei lá, casamento da nossa filha. Eu até dancei a valsa com ele, está vendo? Está vendo? Foi só obedecer a Deus e o negócio mudou. Ele colocou amor no seu coração. O amor que você tinha não era seu. Aliás, não era de Deus, era seu. Tanto que se transformou em ódio. Eu tive essa experiência aqui na igreja. Só quando nós entendemos o amor de Deus, irmão, nós podemos, quando nós conhecemos, nós podemos entender que história é essa. Como é que Deus ama o ímpio mais do que a mim? Como Asaf dizia e como Abacuque perguntou também. Como é que Deus favorece os ímpios que inclusive estão massacrando a nós, os servos de Deus? Foi o caso de Abacuque. Ele estava na tragédia de Babilônia sobre Jerusalém. Pois é, irmãos. Esses perversos, que inclusive são os promotores de tragédias, de barbáries, de injustiça, pois é, nós devemos amá-los com o amor de Deus, orar por eles, inclusive clamando a Deus pela salvação deles. Quem sabe? Quantos desses perversos são eleitos de Deus desde a eternidade? Nós não sabemos. Então vamos amá-los, orar por eles e, na medida do possível, demonstrar esse amor e dizer a eles que esse amor é amor de Deus. Quem sabe quem Deus vai converter? Lembram de Paulo ou Saulo de Tarso? Pois é, era um desses perversos que provocavam tragédias, opressão, prisão, morte. Pois é, era um eleito de Deus. Quem diria? Quem diria que havia amor de Deus naquele negócio? Ele depois entendeu, depois que ele se converteu e depois que os discípulos, os apóstolos, os crentes viram em que ele se transformou, entenderam tudo isso. Essas pessoas, os eleitos de Deus, serão alcançados, irmãos, por nós. Não vem anjo aqui atrás deles, não. Somos nós. E nós só podemos dar conhecimento a essas pessoas se nós tivermos esse conhecimento. Esse negócio de Jesus te ama, isso é fuleiragem, como se diz aqui na Paraíba. A gente tem que entender o que é isso, para poder falar. Jesus ama mesmo, ele ama Satanás também. Ele ama os demônios também, são todas criaturas dele. Ele é quem mantém essas criaturas com vida. E todas com o propósito dele, Deus. Ainda tem mais essa. Deus não tem adversário não, quem tem adversário somos nós. Deus não. Irmãos queridos, prestem atenção. Vou repisar. Somente conhecendo o amor de Deus. Quando conhecemos esse amor de Deus, e se conhecemos esse amor de Deus, o que se espera de nós, ditos crentes, é que vivamos de modo digno desse amor. Como filhos de Deus, como Jesus disse, se o Pai tem misericórdia dos perversos, dos maus, vocês têm que ter também, para serem filhos de Deus. Temos que ser agentes dessa boa dádiva, desse dom perfeito, em quem ou em que não há nem sombra de variação ou mudança.
E isso tem que ser visto em nós. Para a salvação dos eleitos, que nós não sabemos quem são, mas Deus sabe. E Ele vai colocar um eleito desse, ainda perverso, em contato com um eleito já salvo. Para que esse eleito já salvo dê conhecimento a esse perverso do amor que ele recebe, da bondade que ele recebe de Deus, da graça que ele recebe de Deus, da misericórdia que ele recebe de Deus. Aí quando ele entender essas coisas, tudo isso se transforma em amor especial, bondade especial, graça especial, misericórdia especial, para que ele agora, entendendo isso, multiplique esse conhecimento também. É assim, irmãos, que tem que ser. Eu tenho dito para vocês que essa história de eu vou para o culto, isso é uma expressão cultural. Eu não vou para o culto. Essa visão de eu vou para o culto é a visão da mulher samaritana lá no tempo de Jesus. Senhor, onde é que deve te adorar? É no templo? Ou é numa praça? Ou é... Minha senhora, não existe mais isso não. Eu sou um culto. Deus é Espírito e está à procura em busca de adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Então eu sou um culto. A minha vida é um culto. As minhas atitudes são um culto. A reunião na igreja é para a gente aprender mais sobre Deus pelo ensino de um pastor, de um presbítero, de um diácono ou o que for. De alguém que Deus deu um dom para que ele estude e desenvolva esse dom, que é dádiva de Deus. Repasse essa dádiva para os irmãos. É isso que é a igreja. E só isso. O que ultrapassar disso é clube sócio-religioso, cultural. Que é o que nós chamamos de igreja hoje. Clubes sócio-religiosos, culturais ou empresas religiosas, que hoje já está em muito maior número do que os clubes sócio-religiosos. Então nós temos que saber quem é Deus. Temos que saber o que é que Deus nos manda fazer. Como é que Ele nos ensina. Como é que Ele nos capacita a pôr em prática aquilo que Ele nos ensinou. Através de um pastor, através de quem recebeu esse dom, essa dádiva, esse dom perfeito. É assim, meus filhos. E Deus faz todas essas coisas em nós, através de nós, para louvor da sua glória. Nós somos agentes dessa glória de Deus, desse louvor de Deus. Mas nós só poderemos ser agentes se realmente fomos salvos e compreendemos o amor que nós recebemos de forma especial, a bondade que nós recebemos de forma especial como manifestação prática desse amor, a graça que nós recebemos de forma especial como manifestação graça desse amor, as coisas que Deus nos dá, a misericórdia que nós recebemos como manifestação prática. A gente sabe agora que é um miserável pecador e que Deus me tirou tudo isso. Se não, meus irmãos, a gente diz que é crente, mas vai fazer uma reunião de oração agradecendo a Deus pela propina que nós acabamos de receber, como nós vimos naquele negócio do mensalão. Crentes, ditos crentes, fazendo uma reunião de oração, nós vimos isso na televisão, para agradecer a Deus pela roubalheira que eles tinham acabado de concretizar. Percebe? Nós não podemos ser crentes assim. Se for, está tudo perdido. E bota perdido nisso. Que nós possamos, irmãos, aprender a cada dia, a cada reunião que nós temos. Nós temos reunião segunda-feira à noite. Ensino da Bíblia, direto. Nós temos reunião sexta-feira à noite. Ensino da Bíblia, direto. Nós temos a escola bíblica dominical. Ensino da Bíblia, direto. Temos a pregação da domingo à noite, que vocês sabem que eu não faço pregação para agradar seu ninguém. A minha pregação, na verdade, é uma aula, é um ensino da palavra de Deus. Aliás, é isso que é pregação. Se não for isso, é uma peça de oratória. De psicologia, de sociologia, de política, do que for. Exatamente para enrolar os incautos, como Paulo fala. Então, que a gente possa, irmãos, aprender mais e mais de Deus, para saber como é que funciona esse reino de Deus. Não há na Bíblia nenhum lugar dizendo o que é o reino de Deus. O reino de Deus é isso, é o conhecimento dessas coisas. E se somos filhos de Deus, filhos do rei, temos que conhecer o seu reino. Ele está aqui.
o ensinamento do que é esse reino. Embora não tenha nenhum lugar aqui dizendo o reino de Deus é assim, assim não. Jesus conta algumas parábolas dizendo que o reino de Deus é semelhante a isso aqui. Nenhum lugar tem dizendo o que é esse reino de Deus. É o ensinamento da palavra de Deus, é o conhecimento de Deus, como Senhor da criação, como aquele que ama todas as suas criaturas, inclusive os maus e perversos. Nós temos que conhecer esse Deus para aceitar esse tipo de coisa, entender esse tipo de coisa e, inclusive, responder quando nos perguntarem sobre esse tipo de coisa. E devemos fazer isso sempre conscientes de que só é possível no poder do Senhor, pelo seu amor, na direção, na condução, no poder do Espírito Santo que habita em nós. Que Deus nos abençoe. Amém.